A frase bom samaritano é usada para descrever qualquer pessoa que se esforça para ajudar outra. Mas a parábola O Bom Samaritano diz mais do que ajudar as pessoas necessitadas. A parábola também é sobre desculpas, sobre autojustificação. Acompanhe a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículos 30 a 37, que diz: Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. O início da parábola prende a atenção dos ouvintes. Jesus conta uma história de suspense, pois há um relato de violência cometida por ladrões que atacaram uma vítima. Jesus diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. A estrada que ligava essas 2 cidades, através do deserto e de uma área rochosa, muitas vezes escondia bandidos. Mesmo se um homem tivesse pouco dinheiro, os ladrões poderiam atacá-lo apenas pelo valor de suas roupas. E no caso desse homem, os salteadores não apenas o ameaçaram e tiraram suas roupas, eles o espancaram, provavelmente a fim de incapacitá-lo de segui-los, ou talvez para intimidá-lo de tentar identificá-los. Jesus diz que eles o deixaram semi-morto. Jesus não está falando de um homem real, trata-se de uma parábola, mas ele adiciona alguns detalhes para criar em seus ouvintes uma expectativa sobre o que aconteceria com um homem que caiu nas mãos dos salteadores. Continuando a história, Jesus diz: casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o também passou de largo. Jesus coloca em sua parábola 2 figuras bem conhecidas dos seus ouvintes, o sacerdote e o levita. O sacerdote retornava a Jericó depois dos serviços no templo em Jerusalém. Jericó era conhecida como a principal residência dos sacerdotes. Quanto ao levita, era responsável pela liturgia no templo e pela ordem. Mesmo que inferior ao sacerdote, ele pertencia a um grupo privilegiado na sociedade. Sacerdote e levita eram da tribo de Levi, mas o sacerdote também era descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote. Na história de Jesus, tanto o sacerdote quanto o levita veem o homem ferido e passam do outro lado da estrada. Eles veem a necessidade do homem, mas optam por não ajudar. Talvez um dos ouvintes de Jesus pudesse justificar a atitude do sacerdote e do levita. Afinal, como oficiais do templo, eles estavam especialmente preocupados com a limpeza cerimonial. A lei afirmava que o sumo sacerdote não poderia entrar onde houvesse um cadáver, caso contrário se tornaria impuro. E se o homem espancado na beira da estrada estivesse morto? Talvez não estivesse se mexendo. Por outro lado, a lei é bastante clara sobre ajudar aqueles que precisam, tanto homens como animais, amigos e até mesmo inimigo. A lei diz: ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Justificar a pureza religiosa em vez de ajudar uma pessoa que talvez ainda estivesse viva revela egoísmo e falta de amor. E caminhar pelo outro lado da estrada exibe uma atitude de indiferença.
Seria o mesmo que dizer: eu não quero saber, não quero me envolver, talvez já esteja morto, nada posso fazer. É nesse momento que Jesus introduz um samaritano na parábola. Certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. O viajante samaritano não se move para o lado oposto da estrada, mas quando vê o homem ferido, sente piedade dele. Os samaritanos eram odiados pelos judeus nos dias de Jesus. Os samaritanos tinham uma origem mestiça. Eles moravam no antigo reino do norte de Israel, sendo formado por colonos de outras partes do mundo antigo. Seus descendentes eram vistos como hereges pelos judeus. Embora os samaritanos acreditassem na Torá, na lei mosaica, eles não adoravam em Jerusalém. Às vezes, as relações entre judeus e samaritanos eram hostis. Jesus, ao apresentar um samaritano como uma pessoa que cuida do homem que foi espancado pelos salteadores e que depois foi negligenciado pelo sacerdote levita, deve tê-lo feito para confrontar seus ouvintes, que eram judeus, sobre o valor da misericórdia para com o próximo. Jesus fala do cuidado do samaritano para com o ferido. Ele diz: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. O samaritano enfaixou as feridas, derramou-lhe óleo e vinho como medicamentos. Talvez o vinho fosse usado para limpeza. O azeite de oliva era empregado para suavizar as feridas e curar contusões e lacerações. Em seguida, colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. O amor do samaritano pelo próximo se mostrou valioso. Ele usou seus próprios suprimentos para limpar e tratar as feridas do homem, suas próprias roupas para enfaixá-lo, seu próprio animal para carregá-lo, seu dinheiro para pagar pelos cuidados do doente e crédito para garantir quaisquer outras despesas que os cuidados do homem exigissem. O amor pode fazer com que gastemos coisas que nos são valiosas. Assim, se temos os meios para ajudar, devemos fazê-lo. O apóstolo João ensinou: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas em ação e em verdade. Não havia hospitais onde o samaritano pudesse levar o homem. Em vez disso, ele o levou para uma hospedaria, pousada, e cuidou do homem naquela noite. Parece provável que o samaritano fosse um comerciante que viajava com frequência por esse caminho e já estivera nessa hospedaria antes. Ele confia no proprietário da estalagem o suficiente para adiantar dinheiro, a fim de cuidar do homem ferido. E ele promete que o reembolsará por quaisquer custos adicionais quando ele voltar de sua viagem. A misericórdia do samaritano é uma misericórdia generosa. Tudo o que ele precisar é o limite de sua misericórdia. Jesus pergunta: qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Isso nos faz lembrar o que o profeta Oséias falou: o Senhor deseja misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Jesus não se contenta apenas em definir quem é o próximo. Ele ordena que façamos como o samaritano, tenhamos atitude, mostremos misericórdia ao próximo que está em necessidade. Devemos fazer o bem? Sim, mas nossa motivação para fazer o bem deve ser amor pelos outros, interesse em satisfazer suas necessidades básicas, um coração de misericórdia que é movido pela compaixão. O que nós, como discípulos de Jesus, devemos aprender com essa história? A resposta é: examinemos nossos corações. O que faço quando o egoísmo e a autopromoção quiserem suplantar a misericórdia que Jesus fez florescer em meu coração por meio do Espírito Santo? A resposta vem diretamente de Jesus: vá e proceda de igual modo ao samaritano. Devo valorizar os atos de misericórdia acima da minha projeção pessoal.
Sei que às vezes procuramos justificar nosso egoísmo. Somos parecidos com o intérprete da lei. Fazemos uma distinção entre aqueles que devem ser ajudados. Tem as nossas afinidades pessoais, os engajamentos em questões políticas e morais, tem o nosso medo de sermos abusados ou enganados. Assim, restringimos o sentido de quem é o próximo para aqueles que fazem parte do nosso rol de amizades. Mas é preciso ter a atitude do samaritano, fazer o bem sem olhar a quem. Que Deus o abençoe para que sejas bênção na vida de outras pessoas, assim como o Senhor é bênção em tua vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém.